Então, gente, tudo certo? Eu sou o Will Costa, sou ilustrador, sou um dos embaixadores da Derwent aqui no Brasil e eles me convidaram para gravar um vídeo para vocês, para mostrar de forma mais detalhada o meu processo criativo, um passo a passo do esboço à finalização. Claro que meu trabalho consiste em fazer retratos de pessoas, celebridades ou não, de forma realística com lápis de cor, e isso demanda bem mais do que 1 hora de vídeo, mas eu vou fazer a parte do desenho que eu mais gosto, que é a parte dos olhos. Na minha infância, na escola, eu sempre desenhava olhos nos meus cadernos, minhas provas para tentar ganhar meio pontinho ali. E eu sempre gostei de esboçar da minha imaginação, mesmo que eu vou fazer hoje, não vou usar nenhuma foto de referência, vou usar a minha imaginação. A ideia realmente é inspirar quem quer começar a desenhar, ou quem já desenha também, quer aprimorar suas técnicas, conhecer técnicas diferentes, materiais diferentes. E é isso aí, eu vou mostrar primeiro para vocês quais os materiais que eu vou usar especificamente nesse trabalho, certo? Então vamos lá! Bom, para esse trabalho eu vou usar a linha Lightfast, que por ser a base de óleo, ela garante uma maior durabilidade das cores originais da pintura. Nós vamos usar também uma régua, o lápis Graphic para fazer o esboço, um blender, uma borrachinha Slim, um apontador simples, a borracha elétrica Derwent com a pontinha mais fina, as canetas Linemaker 0.05 e 0.3 pretas e a caneta branca Graphic à base de água. O papel que eu estou usando é uma folha A4 branca, sem textura, e ela tem 120 gramas. Eu gosto de gramaturas maiores do que um papel sulfite normal, e para desenhar realismo assim, eu sempre uso 100, 120, 150 gramas. Bom, a primeira coisa que eu faço, já é uma dica que eu vou dar para vocês, é traçar 2 linhas com a régua na altura dos olhos, para me certificar de que eles vão ficar bem alinhados, porque a gente logo percebe no resultado quando o olho está mais para cima, o olho mais para baixo, que o rosto fica torto, enfim, né? Eu sempre uso essas 2 linhas para me orientar durante todo o esboço. Feito isso, a gente vai começar a esboçar os olhos. Então eu vou começar fazendo um círculo aqui no meio dessas 2 linhas que eu tracei, que vão ser a íris. Vou fazer também aqui o círculozinho que é a pupila. E eu vou fazer a personagem aqui, a modelo, sei lá, a menina, mais de lado, mas ela olhando meio pra frente. Então eu já vou começar a fazer a estrutura do olho, vou colocar a íris mais pro cantinho do olho, né? Então eu vou fazendo uma linha aqui mais curva. Aqui eu vou puxando um pouquinho mais pra frente. A pontinha do olho. Aqui eu vou ligando. E vou unindo uma linha a outra lá atrás. Aqui embaixo eu vou fazer um tracinho um pouquinho mais abaixo, que é onde vão sair os cílios inferiores e a pálpebra superior. Puxo até aqui. E eu faço já a linha dos cílios, já para saber mais ou menos como é que vão ser os cílios, né? Já na hora que a gente for contornar, eu já vou ter uma orientação mais fácil. Isso tudo depois a gente vai contornar com um lápis de cor mesmo, né? Mas eu só tô fazendo esse esboço aqui com o lápis de grafite, né? Só pra gente se basear depois, para ficar mais fácil de contornar. As linhas principais, no caso, né? Agora os cílios inferiores. A pálpebra inferior. Vou botar aqui um tracinho só para eu saber onde começa o nariz. Aqui é onde termina o nariz e onde pode começar o outro olho. Eu vou fazer aqui ele mais de ladinho, né? Porque ela vai estar de lado, então aqui a perspectiva aqui é diferente, é um pouquinho menor do que o outro olho. Eu já vou virando para cá. Aqui termina o globo ocular. Faço a íris desse olho. E a pupila também. Agora eu fecho aqui e ligo uma parte à outra. Vou fazer o mesmo tracinho que eu fiz no outro olho, ali embaixo, de onde vão sair os cílios inferiores.
E também os cílios aqui são maiores porque aqui o olho dela tá numa perspectiva diferente, tá mais de lado, né? A pálpebra superior. Vem até aqui e aqui desce, não precisa ligar até a outra ponta, só descer até aqui tá ótimo. E agora eu vou fazer os cílios desse olho aqui. E os cílios de baixo. E a pálpebra inferior também. Aqui esse tracinho aonde vai começar o nariz, né? E aqui, nesse pontinho aqui, é onde eu vou usar como base para começar a sobrancelha. Então a sobrancelha eu já dou início nela aqui. Eu gosto sempre de fazer um traço aqui, ó, para saber a estrutura da sobrancelha, como é que vai ser, a altura que ela vai ficar, aonde que vai ser aquela voltinha, até onde que ela vai, enfim. Eu faço um traço aqui também e depois eu vou fazendo os detalhes com os cabelinhos. Como eu falei, é um esboço, a gente não precisa se preocupar com os traços muito precisos, mas sim com a estrutura do desenho, que vai servir como base pro desenho final. A outra sobrancelha ela começa daqui, desse ponto, e aí eu também faço o tracinho para saber a estrutura dela, eu vejo a altura da outra e faço na mesma altura, né? Claro que ela tem um formato diferente porque ela tá numa outra perspectiva, mas aqui a gente também faz os pelinhos aqui da sobrancelha e vai desenhando a estrutura dela, pra gente depois usar como base para fazer os contornos e a finalização. Bom, a partir desse momento a gente vai começar a aplicar as cores no desenho. Eu vou começar fazendo os contornos com o próprio lápis de cor, com a ponta bem fina. E para fazer os contornos dessa pele, né, no caso eu vou fazer um tom de pele mais claro, eu vou usar um marrom que se chama Venetian Red. Apesar do nome, ele é um marrom avermelhado, uma cor de tijolo, vamos dizer assim. E eu vou usar ele para contornar toda essa parte dos olhos, menos a íris, porque eu vou fazer o olho dela azul. Então aqui eu já tenho que botar um pouco mais de precisão nos traços, que eles vão ficar mais destacados, mais definidos, para depois eu passar a borracha e apagar o grafite que está embaixo. Para fazer a íris eu vou usar esse azul aqui que se chama Dark Turquoise, que é um turquesa escuro, como o nome já sugere. E eu vou fazer os olhos dela azuis, então eu vou usar esse tom que é bem bonito, inclusive. Feitos os contornos, agora a gente vai pegar a borrachinha, essa daqui, ó, Slim Eraser, e vai passar para tirar só o grafite que está embaixo. Então a gente passa, não precisa botar muita força na mão, a gente tira aqui, tira também essas linhas que a gente fez, que a gente não vai mais precisar delas. E isso daqui é para a gente evitar
né, que o grafite fique por baixo e acabe borrando quando a gente pintar a pele, quando a gente pintar a base. Então eu acho que fica bem melhor, né? Eu não sei se é assim que costumam fazer, mas é uma técnica que eu adotei para mim. Então eu sempre apago o grafite que está embaixo e deixo só os contornos com lápis de cor mesmo. Agora eu vou começar a fazer o fundo dessa pele. Essa base eu vou fazer com a cor salmão. É um rosinha bem clarinho, rosa salmão mesmo, certo? E eu vou pintar toda essa parte aqui, esse tom de pele mais claro que eu vou fazer. Então é como se fosse uma maquiagem mesmo. A gente começa pela base, eu começo pela base, sempre com a ponta bem fina, sempre em movimentos bem curtinhos. Não importa se você está fazendo movimentos em linha reta, círculos, enfim, alternados. É sempre importante você pintar com muita calma, sem pressa, uma ponta bem fininha, com movimentos curtinhos para preencher bastante a pintura, o máximo que você conseguir, certo? Então vamos lá. Feita a base, eu vou passar agora a segunda camada e eu vou usar essa cor aqui, ó, Flash Pink. Na verdade é um areia, um amarelinho bem clarinho que a gente já conhece, né? Apesar do nome ser Flash Pink, é um amarelinho bem clarinho. Eu vou passar em toda essa área, só que eu vou passar ela com mais força porque eu quero mesclar com a cor de baixo. Eu quero que essas marquinhas do lápis que ficam na primeira camada, elas suavizem, elas fiquem mais homogêneas, né? A pintura fique mais homogênea, uma textura mais aveludada, porque isso é muito importante no realismo. Então, bora lá cobrir toda essa área com o Flash Pink. Bom, a partir de agora eu vou começar a fazer os pontos de sombra e também a profundidade na pele. Vou começar a dar profundidade com os marrons um pouco mais escuros. Eu vou usar esse aqui, que é o Siena.
é um marronzinho mais clarinho, né, mais avermelhado, mas já é um tom bem mais escuro do que esse que a gente passou agora, esse areia, né? Então a gente vai começar agora a dar profundidade nas pálpebras, enfim, e vai começar a mágica vai começar a acontecer. Vamos lá.
Agora, como vocês podem ver, essa pintura ela ficou com algumas marquinhas aqui, o que é muito normal quando a gente aplica uma camada mais escura por cima de uma mais clara, fica a marquinha do lápis. Para isso eu vou usar o Blender, que nada mais é do que um lápis sem cor, né, que faz o papel do esfuminho, que a gente já conhece, e ele serve, como o nome já sugere, para mesclar essas cores, para deixar a pintura mais homogênea, o que é muito importante no realismo, como eu falei, e essa textura ficar aí mais lisinha, sem essas marcas da cera do lápis. Então a gente vai passar o Blender, vocês vão ver a diferença que vai fazer, certo? Vamos lá, eu vou passar aqui embaixo e vocês já vão percebendo. Agora eu vou voltar com o lápis Flash Pink, que é aquele areia, né, que a gente passou, e vou selar de novo. Vou passar mais um pouco aqui com força, para ele dar mais uma homogeneizada aqui nessa pintura e ficar mais lisinho. E vocês vão perceber que vai dar mais diferença ainda, vai ficar cada vez mais aveludada a pele, e é isso que a gente quer, certo? Vou passar por cima aqui de tudo, daquele marrom que eu passei mais escuro, para mesclar com as camadas de baixo. Agora eu vou voltar aqui com o Venetian Red, que é aquele marronzinho, e vou escurecer um pouco mais essas sombras para a gente dar uma profundidade ainda maior. Então vamos lá, fazer alguns destaques também aqui nos olhos e dar o esfumado das sombras lá em cima.
Agora a gente volta para o Flash Pink, nosso vulgo areia, e a gente vai mesclar, né, uniformizar essa pintura mais uma vez, mesclar a camada mais escura que a gente passou agora com as camadas anteriores que a gente já tinha passado mais claras, certo? Então vamos lá. Agora eu vou passar esse marrom aqui, que é o Natural Brown. Ele é um marrom mais escuro que aquele Venetian Red que eu passei antes. Então eu vou dar um destaque um pouco maior aqui para os traços dos olhos e também vou aproveitar para dar uma profundidade maior nas sombras, escurecer um pouco mais as sombras aqui em cima nas pálpebras. E vocês vão ver que vai dar uma diferença bem maior agora.
Agora a gente vai de novo com o Flash Pink, olha ele aqui, e eu vou selar mais uma vez, vou mesclar mais uma vez, né, esses tons mais escuros que a gente passou com os tons mais claros que já estavam aqui, certo? Pode ser também o Blender, também dá o mesmo efeito, e também o lápis branco, se você não tem nem o Blender, nem o Flash Pink, nem o lápis areia, você pode passar o lápis branco também. Tem muita gente que acha que o lápis branco não serve para nada, mas ele serve para muita coisa, ele é muito importante na caixinha que tem aí, todas as caixinhas tem um lápis branco, a gente acha que não serve para nada, mas o lápis branco ele é muito útil, um dos mais úteis que tem, principalmente para quem trabalha com realismo. Vou usar agora essa cor chamada Ruby Earth, que é como se fosse um bordeaux, um vinho, um magenta escuro. Vou aplicar aqui na pálpebra para dar uma nuancezinha assim, um pouco mais, um degradêzinho diferente, como se ela tivesse com uma maquiagem, quem sabe? Vamos ver como é que vai ficar. Agora eu vou usar esse vermelho aqui, que é um vermelho bem vivo, chamado Scarlet. E eu vou usar ele também aqui em cima da pálpebra, vou passar fraquinho, porque ele é bem forte. E para dar um degradê aqui na maquiagem dela. Agora eu vou usar esse marrom aqui que se chama Chocolate, chocolate. E ele vai deixar agora as sombras ainda mais destacadas, porque ele é um marrom bem escuro, quase preto. Nessa parte de dentro do olho eu vou usar o salmão, que é aquele que a gente usou para fazer a base, certo? Eu vou pintar aqui dentro, vou sair um pouquinho aqui, ó, dessa parte de dentro, vou fazer um degradezinho aqui junto com o branco e aqui atrás também. Agora nós vamos usar o siena novamente. E também o Natural Brown para os detalhes mais escuros. O globo ocular, apesar de branco, não vou pintar de branco, vou pintar de cinza, essa cor aqui, ó.
Essa cor se chama Mist, é um cinza bem clarinho, então eu vou pintar todo o globo ocular dessa cor aqui. E eu ainda vou escurecer mais com outro cinza um pouco mais escuro, que é esse aqui, o Warm Grey. Ele é um cinza um pouco mais escuro e agora eu vou aplicar somente nas extremidades, porque eu quero dar um ar de tridimensionalidade ao globo ocular, então a gente vai aplicar somente aqui em cima, nas pontinhas aqui embaixo também, certo? No meio a gente vai deixar aquele clarinho que já estava. Agora com o Scarlet, aquele vermelho mais vivo, vou passar aqui no meio pra gente fazer mais um degradezinho aqui, ó, bem fraquinho, só pra ficar meio rosadinho aqui dentro do olho, certo? E aqui atrás também. No outro olho também, aqui na pontinha. Agora, para fazer a íris, eu vou usar essa cor aqui, que é um azul bem clarinho, chamado Mid Ultramarine. É um azul quase lilás e eu vou pintar toda a íris por dentro, inclusive por cima da pupila também. Pode preencher tudo aqui sem medo. O outro olho. Agora eu vou pegar aquele Dark Turquoise, que é aquele azul que a gente usou para fazer os contornos, e vou fazer um sombreado igual a gente fez com o globo ocular, sempre das extremidades para o centro. Agora eu vou usar essa cor aqui, que é um preto azulado ou um azul marinho, não sei, é um Midnight Black. Ele é um azul muito escuro e eu vou usar ele na íris para fazer as sombras aqui. Então vai dar um destaque bem maior aqui, vocês vão ver como vai fazer diferença. Agora eu vou pegar o preto mesmo, preto, black, e vou começar a fazer os detalhes principais dos olhos. Vou começar aqui pelos cílios, delimitando bem os cílios, aqui a parte do delineado aqui, né, pra gente dar um destaque maior, para dar uma vida maior aqui para os olhos.
E vocês vão ver como vai fazer diferença depois que eu aplicar o preto em tudo aqui, quer ver? Agora, com o chocolate ou chocolate, a gente vai fazer as sobrancelhas, os fios da sobrancelha fio a fio, a gente vai fazer com a ponta bem fininha, vai botar um pouquinho mais de força do que aquele contorno que a gente fez antes e vai preencher mais também, sempre na direção da sobrancelha. Vou vir com o preto aqui e escurecer um pouquinho mais nessa área do meio, para dar até um pouco mais de profundidade na sobrancelha, e também vou fazer uns fios um pouco mais escuros aqui na frente. Agora eu vou usar a borrachinha elétrica da Derwent, que é assim, nossa, eu fiquei apaixonado desde a primeira vez que eu usei. E ela é uma mão na roda pra mim, assim, ela é ligada no USB aqui atrás, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E ela tem um botãozinho aqui do lado que você liga, ela começa a girar e você sai apagando. É muito prática, ela vem com as pontinhas fininhas e também as pontinhas grossinhas pra você trocar, dependendo da precisão que você precisa ali no apagar, né? E ela é incrível, vou mostrar pra vocês como é que funciona na prática, quer ver? Eu vou fazer os detalhes de brilho com a borrachinha e vocês vão ver como faz diferença e como ela é prática, como é fácil de usar, parece que você tá usando uma caneta. Olha só.
E agora é só usar o blender para suavizar esses pontos de brilho que a gente fez com a borrachinha, que é super simples. Também você pode fazer com o lápis branco, como eu falei, né? Mas aqui eu tô fazendo com o blender. E olha só como deu diferença, né, gente? Com esse branquinho ali, só apagando. É só usando o branco da folha. Agora eu vou usar as canetas Line Maker pretas. Algumas pessoas chamam de caneta nanquim, né? É a mesma coisa. E essa daqui é 0.3 e eu vou usar elas porque eu quero que o preto fique bem preto nos olhos, para dar um destaque maior. Então eu vou usar aqui na pupila. No contorno da íris. Nos cílios, no delineado. E vou usar também a pontinha 0.05, que é bem fininha, só para colocar alguns detalhezinhos mais fortes aqui nos cílios de baixo. Vou aproveitar para fazer alguns tracinhos aqui também na sobrancelha, para ficar mais destacado, para dar um volume um pouquinho maior, para ficar mais pretinho. Na outra também. E com o preto eu vou só dar uma esfumadinha onde eu coloquei a caneta, essa caneta Line Maker, e vou deixar ela um pouquinho mais suave. Essas partes aqui onde ficaram mais destacadas, eu vou só dar uma esfumadinha aqui, ó, na pupila, nos olhos, na sombra da íris. Bom, para finalizar os detalhes de brilho mais intensos, eu vou usar essa caneta aqui Graphic. Ela é uma caneta branca à base de água e ela tem tinta branca. E então eu vou colocar só uns pontinhos aqui no desenho, que vocês vão ver que eles vão acender um pouco mais esses pontos de brilho. Eu só vou dar uns pontinhos assim, ele vai depositando a tinta ali. Então eu acho que isso faz toda a diferença. Muita gente pergunta como é que eu faço os olhos serem tão brilhantes. E o segredo é esse, é usar uma caneta branca. Vou usar esse cinza aqui, ó, que é o cinza um pouquinho mais escurinho do que aquele que a gente usou no globo ocular, só para dar uma geral nas sombras, para reforçar um pouquinho mais as sombras dos olhos aqui embaixo, porque a gente já está terminando, então a gente dá aquela geral, o que que falta. Então eu vou só escurecer um pouquinho mais aqui, isso é muito importante, você depois dá uma geralzinha assim, e eu sou virginiano, né? Sabe como é que é? Por mim sempre falta alguma coisa, perfeccionista.
Bom, gente, acho que terminamos e acho que estamos prontos para uma das partes mais importantes do desenho, que é a sua assinatura. Bom, finalizado o vídeo, eu só tenho a agradecer a você que esteve comigo até aqui e também agradecer a Darrent pelo convite, não só pelo convite, mas por essa parceria que eu amo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da Darrent e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque estão sempre postando novidades super bacanas aqui, dicas para quem curte desenhar, é super legal. E se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, segue a gente lá também, eu sou o _Will Costa e a Darrent é Darrent Pencius _Brasil. Então é isso, gente, eu tô super feliz de fazer parte desse projeto, de ter gravado esse vídeo, de ter compartilhado um pouco da minha técnica com vocês. Agora é com vocês, agora eu quero ver vocês produzindo também e marcando a gente no Instagram. Marca a gente lá que a gente quer ver, a gente quer compartilhar e saber tudo que vocês estão aprontando lá, utilizando aí as nossas técnicas e também os produtos da Darrent, que são incríveis, certo? Um beijo, obrigado, fiquem com Deus e boas criações para vocês. Tchau, tchau.